Olá! Hoje vamos falar de nutrição infantil, principalmente nesse momento difícil de pandemia. Vamos conversar? Pois é, gente, olha, não é um momento fácil, né? Esse momento de pandemia está nos trazendo aí desafios constantes. E um dos desafios maiores é manter uma alimentação saudável. Oi, Gabriel, tudo bem? Então, gente, olha, hoje a gente vai conversar aqui sobre alimentação. Vamos ver se o Gabriel se alimenta corretamente. Alimentação saudável, uma alimentação que traga, inclusive, imunidade para esse momento difícil, né? Então, vamos esperar a Carol Porto, doutora Maria Carolina Porto, entrar na live de hoje. Carol? Vamos aguardar a Carol entrar. Olá, boa noite, Carol. Deixa eu chamar a Carol. Oi, Roberta. Oi, Fabiane, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Estamos Então, aí estava falando novamente aqui juntas. que, pois é um prazer estar com você aqui. Estava falando aqui antes de você entrar, o desafio que a gente está tendo são muitos nessa quarentena, né? Na verdade, nós saímos do prumo em termos de rotina, em termos de adaptações diversas na nossa casa, no nosso trabalho, e as crianças também sentiram isso, né, Carol? Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiane, sou professora universitária. Estou usando esse canal aqui também para divulgar bem-estar, para divulgar saúde, para divulgar também questões referentes ao direito e encorajando mulheres e famílias a unir principalmente saúde e planejamento. E hoje a gente está nessa semana aí discutindo saúde. Saúde sem alimentação saudável não é saúde, né? Então, eu vou passar a palavra para a Carol se apresentar. Carol, chamo Carol porque Carol já virou íntima. Antes de Há passar a muitos palavra para anos, ela, que né? eu preciso fazer assim um registro, né? Carol trouxe o Léo ao mundo junto com a Alice, né? Uma querida. Se não fosse Carol, talvez Léo não estaria aqui junto com a Alice. Foi crucial nos momentos iniciais da vida dela. Então, eu tenho gratidão eterna pela vida do meu filho, do meu pequeno. E ela sabe que o quanto que eu rendo a competência que ela tem, ao ensinamento que ela passa também, e principalmente ao ser humano também que ela é. Então, Carol, gratidão por você estar por aqui, estar abrindo esse espaço para dividir seu conhecimento também. Muito obrigada, Fabiane. Você sabe que a sua família mora no meu coração, né? A gente já se... E a Fabiane é uma pessoa que eu tenho um orgulho muito grande, porque quando ela ganhou o bebezinho dela, ela estava em plena reta final da tese de doutorado dela, com uma criança no CTI, e ela deu conta disso tudo, uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande profissional, né? Não é à toa que ela está aonde ela está aí nesse momento. Bom, eu sou Maria Carolina, eu sou médica, pediatra, sou nutróloga, nutróloga pediátrica também, e também sou mãe, apesar dos meus filhos já estarem grandes, mas já passei por maus bocados com eles enquanto pequenos. Então a gente consegue entender bem, hoje eu consigo entender bem todas as fases do crescimento da criança, né? Já que meus filhos já são adultos, né? Então, É muito, isso muito aí. prazer estar junto com você. Obrigada, Carol. Gente, olha, eu acho que esse canal aqui é para a gente tirar dúvida. Então, assim, fiquem à vontade para trazerem as dúvidas pertinentes aqui para a live. Façam aí perguntas pelo chat. Eu já separei aqui algumas, mas tenho certeza que a nossa interação é crucial. E chamar mais gente para essa live. Então, dá um coraçãozinho aí, porque aí o pessoal já fica sabendo que a gente já está começando. Vamos começar batendo o seguinte papo, Carol.
a gente sabe, estava falando, né? A nossa rotina aí desregulou. As crianças nem sempre estão acordando na mesma hora, né? Apesar da gente estar tentando manter o máximo de rotina, porque tem a questão do ensino remoto. Nós sabemos que a rotina deu uma mudada crucial. E muitas mães vêm registrando, não sei se você sentiu isso que eu queria saber, sua percepção no consultório. Você começou a observar essas observações da mãe enquanto o prejuízo da alimentação? A alimentação das crianças foi prejudicada nesse momento de quarentena? Bom, a gente tem que dividir isso, Fabiana, em dois grupos. Eu consigo dividir isso em dois grupos. Um grupo em que as mães, elas tinham muita dificuldade em fazer uma alimentação adequada, porque realmente não tinham tempo. E a gente sabe que as comidas rápidas, às vezes, são necessárias, porque a gente, quanto família que trabalha, pai, mãe, trabalha, então muitas vezes a gente chega em casa e não tem tempo de fazer uma comida ideal, uma alimentação ideal. Às vezes, mal a gente tem tempo de ir no mercado, uma vez na semana, correndo para comprar alguma coisa. Então, muitas mães tinham vontade de fazer uma alimentação mais adequada e não tinham tempo. Essas mães, na verdade, elas ganharam com isso, porque mesmo trabalhando muito em casa, elas têm uma possibilidade de ter um tempo maior de se dedicar a essa questão. Então, buscar uma alimentação mais adequada. E existe o outro grupo, que é um grupo em que realmente acabou atropelando um pouco as coisas. Então, nós temos crianças que estão dentro de casa, com uma rotina muito ruim, acostumadas a estarem na aula, estarem fazendo atividades físicas ao ar livre. Nós moramos numa região que tem um apego muito grande às atividades ao ar livre, né? Nós temos esse mar, o Rio de Janeiro em si tem essa possibilidade, mas em outros estados nós temos parques. Então as famílias tinham esse hábito, e as crianças também, atividade física, esporte, e elas foram vetadas disso tudo. Então são crianças que estão sofrendo um estresse grande de ter que ficar em casa, de passar horas em telas. Então eu vejo as mães de amigas minhas, como a mãe de uma amiga, uma mãe que eu amo muito também, que entrou na live, que é a Rafaela, elas às vezes a gente vai permitir que essas crianças fiquem mais em tela, assistindo tela, mexendo em tela, do que a gente permitia antes, do que se permitia antes. Então essas crianças passam a ter uma rotina totalmente desregulada. E aí, por compensação, nós pais, já vendo os filhos passarem por isso, nós acabamos ofertando a eles comidas ou alimentos que são ultraprocessados, que são calóricos, que são alimentos que dão prazer, né, para compensar alguma coisa, né? Então, isso fica complicado. Ou aquele sentimento assim, eu vou pedir uma comidinha ultraprocessada pelo aplicativo, porque aí vai ficar parecendo uma festinha para as crianças e elas vão gostar. Então isso acabou acontecendo com maior frequência. E isso trouxe um prejuízo muito grande, porque a gente vai ter que ter um retorno. E nesse momento, a gente já deveria estar preparando essas crianças para um retorno, já que já está se falando em retorno às aulas. Não sei quando, mas já está se aventando isso, né? Então, a gente vê esses dois grupos. Um grupo que conseguiu se organizar e outro grupo que acabou não conseguindo ter essa organização e usando esse método de compensação, não só para as crianças, né? Compensação para si mesmo. Se você vê, os estudos mostram que o consumo de álcool aumentou demais também entre as pessoas, né? Então, isso são alimentos, são coisas compensatórias. Você vai buscar uma alegria em alguma coisa, já que a sua vida virou de perna para o ar, né? E aí, dentro de casa, é alguma coisa que entre pela boca, né? Ou seja, a comida ou a bebida. E para as crianças não seriam diferente. É verdade. Mas, Carol, eu acho que tem um terceiro grupo, daquelas que sempre falaram que precisava de mais tempo e, diante de tendo mais tempo agora, também não fizeram.
Porque eu acho que tem a ver com hábito, né, Carol? E construção de hábito, educação alimentar, não é uma coisa fácil. Eu acho que, assim, minha geração, né, eu tô com 41, quase 42 em setembro. Minha geração não teve essa coisa da educação alimentar como um pilar. As crianças hoje em dia têm esse tipo de ensinamento na escola. Você não acha que é uma questão também de aprendizagem, de educação? Eu acho que a escola ela complementa a educação da família, né? Porque a Sim. criança ela passa 4 horas na escola e passa o resto das 20 horas em casa. Se o educador oferece uma informação e essa informação não é solidificada no ambiente domiciliar, essa informação, na maioria das vezes, vai se perder. Porque a criança aprende por exemplo. E os principais exemplos dela são os cuidadores. Então, se os cuidadores, eles, através das atitudes, mostram que o que a professora falou não é o que eles fazem no dia a dia, aquela informação, na maioria das vezes, vai se perder. E eles tendem a fazer o que os cuidadores fazem, né? Então, essa construção ela tem que ser familiar, e não só com as crianças. A alimentação, ela já é algo que a gente vem debatendo há muito tempo. A gente vem debatendo a necessidade de uma alimentação saudável, não necessariamente agora que vocês estão vendo que com o Covid, os estudos mostram que o grupo de risco maior são os obesos. O maior grupo de risco são os obesos. Então você tem muitos jovens que até foram a óbito, e se você vai olhar para eles, são jovens obesos. Então isso tem que ser pensado nesse momento. Porque nós vivemos hoje uma pandemia de obesidade no mundo. Por que você acha que morre-se tanta gente hoje nos Estados Unidos de Covid? Porque os Estados Unidos é um dos países com maior índice de obesidade do mundo. Então lá a gente já sabia que o índice de mortalidade seria muito grande, né? A obesidade ela tem comorbidades e isso não é também, isso é equivalente na pediatria. As crianças obesas, elas são um grupo de risco maior do que as crianças não obesas. Apesar de nós não termos crianças extremamente graves a princípio, né? Porque hoje já está mudando um pouco, o que a gente está vendo que o Covid ele está desencadeando o que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica. São uma cascata inflamatória desencadeando doenças autoimunes em criança e de qualquer período da vida, né? Então isso está crescendo muito. E antes a gente ficava muito tranquila com relação ao Covid e as crianças, mesmo crianças que tinham fatores de risco, elas conseguiam passar bem pelo Covid. Agora a gente está vendo que as coisas não são assim. Elas podem desenvolver essas doenças inflamatórias multissistêmicas e ter um desfecho ruim, né? Na UTI que eu trabalho, no Rio de Janeiro, hoje nós temos 2 crianças, uma criança de 11 anos e uma criança de 4 anos, internadas por doença inflamatória sistêmica por Covid. Internadas em UTI, em estado grave, por doença inflamatória sistêmica por Covid. Então, a gente tem que pensar que a alimentação é a base dessa história, né? Então é um momento que eu acredito que é um momento de reflexão. A humanidade precisa refletir sobre isso. Então aquele grupo, aquele terceiro grupo, recapitulando o que você falou, que é aquele que nunca acha um tempo para se reorganizar, ele hoje devia pensar, olha, as coisas não estão boas. Então, eu acho que eu vou ter que realmente mudar, né? Se eu não mudei até hoje porque eu não tive força para mudar, esse é um impulso que eu estou tendo agora. E como eu amo os meus filhos, eu preciso que eles estejam saudáveis e estejam preparados para as doenças que vão advir, porque o mundo, daqui a pouco vai vir outra coisa, entendeu? Na Vai vir minha outra. adolescência, vai vir outra coisa. A gente teve um surto de gripe que aconteceu há algum tempo atrás. E, então, assim, as coisas vão acontecendo. E a criança e o adulto ele tem que estar preparado para isso, né?
Verdade. Mas me diz uma coisa, assim, quando a gente fala em Covid, o grupo de risco, você já falou aqui da obesidade, mas em se falando de criança, o que mais é característico como grupo de risco? As crianças com erros inatos da imunidade, né? Toda criança que tem alguma doença em que a imunidade dela não vai funcionar bem são crianças com grupo de risco. Crianças que têm doenças crônicas pulmonares são de grupo de risco. É diferente dos adultos, os diabéticos, eles não apresentam grupo de risco, assim como não é igual ao adulto. Então, geralmente são crianças que já têm uma imunidade mais deficiente ou têm alguma coisa pulmonar que gere mais preocupação, fibrose cística ou qualquer outra doença pulmonar crônica mais grave, né? E aí sim, essas crianças são grupos de risco. Não são muitas, a gente tem um contato muito grande com elas, dependendo do serviço que você trabalha, como a gente trabalha, num serviço que é de doenças crônicas, de pacientes graves, a gente tem essa gravidade maior, pacientes com gravidade maior, com risco maior. No dia a dia do consultório, é mais difícil a gente ter esse tipo de paciente, né? Mas pacientes com imunidade deprimida, pacientes obesos, pacientes com doenças pulmonares, são os pacientes com maior grupo de risco para a COVID. Pacientes com doenças reumatológicas, por exemplo, que fazem uso de corticoide em altas doses, que diminui a imunidade, são pacientes inflamados. Esses pacientes também são grupo de risco, né? Você vê que a inflamação ela é a base da pirâmide, né? Ela é a base da situação. E o COVID é uma doença inflamatória. Ela inflama e o produto da inflamação faz com que haja essa catástrofe celular que acontece e aí a criança ou o adulto acaba sofrendo. A Entendeu? doença neurológica é fator para a criança? Que tipo de doença? Existem vários tipos de doença Não, neurológica, né? assim, transtornos em geral, assim, né? Autismo, por exemplo, já tá, é tudo muito novo, né, Carol? Já tem estudos que apontam estar em grupo de risco, não? Isso vai depender do estado nutricional também dessas crianças. Um paciente Ah, autista que tem uma alimentação adequada, ele tem um consumo de micronutrientes e de vitaminas adequado. Então, esses pacientes, teoricamente, não estariam em grupo de risco. Mas, falando-se em autismo, você pensa em pacientes que muitas vezes são extremamente seletivos, que têm uma ingestão muito baixa de alimentos ricos em vitaminas e minerais, em ômega 3. Então, esses pacientes, se não bem alimentados, eles estariam em grupo de risco sim, porque isso faz com que a imunidade deles não seja aquela imunidade mais adequada, assim por dizer, né? Então, são pacientes que têm que ser avaliados, que têm que ser acompanhados, têm que ser suplementados também, e para que ele tenha um preparo para essa situação, né? Então, a gente recomenda o acompanhamento desses pacientes e a avaliação da necessidade de suplementação de alguns tipos de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina C, B6, B12, de zinco, de ferro. A gente tem várias vitaminas, vários minerais que são extremamente importantes, de ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, a gente teria aí uma avaliação a fazer com esses pacientes para potencializar a imunidade deles e deixá-los mais aptos a passar por esse período difícil, né? E isso é alimentação variada, balanceada, que seria o ideal, e muitas vezes isso não é o ideal. A gente está falando de um paciente, você perguntou especificamente de um paciente com algum transtorno neurológico. Mas a gente, em contrapartida, você vê vários pacientes que não têm nenhum tipo de doença de base, não tem nenhum tipo de alteração neurológica ou psiquiátrica, e são pacientes que não se alimentam adequadamente. São pacientes extremamente seletivos, que comem ultraprocessados como base de alimentação, que comem carboidratos exclusivamente como base de alimentação, e esses pacientes também são pacientes de risco se eles não estiverem suplementados, né? Através de uma avaliação com a nutrologia pediátrica.
Então, Carol, na verdade, para aquela criança que não está efetivamente num grupo de risco, o primordial é uma alimentação diversificada, mantendo o máximo de alimentação saudável. Essa seria a recomendação? Que tipo de recomendação para aumentar essa imunidade, essa resistência do corpo para o enfrentamento do Covid? A recomendação é o consumo adequado dessas vitaminas e desses minerais que eu falei. Qual é o tipo de alimentação que tem isso? Isso é fácil, é a comida da nossa casa, da avó. É aquela época em que a gente comia comida da avó. Que a gente almoçava, jantava, tomava lanche da tarde, tomava nosso leitinho à tarde, com nosso pãozinho, com um pedaço de queijo, que a gente almoçava arroz, feijão, uma proteína animal, um ovo, legume, verdura, né? Almoçava e jantava, né? Que a gente tomava nosso café da manhã também. Mesmo na escola era um café da manhã adequado e que o consumo de ultraprocessado ou de guloseima acontecia no domingo, quando a gente comprava uma garrafa de um refrigerante muito conhecido, que era para a família Era só inteira. aquele. Para a família inteira, né? Era aquilo para a família inteira. Então, e a gente consumia fruta, nós consumíamos frutas in natura, frutas sem agrotóxicos, né? Nós tínhamos uma alimentação muito mais saudável. Então, a gente pode buscar retornar a isso. Né? Retornar. A guloseima que a gente comia era o bolo que a avó fazia, o que a mãe fazia para o lanche da tarde. Né? E a gente já achava aquilo o máximo. E é isso. Então não tem milagre, não tem segredo, não precisa ser a comida. Eu brinco muito, porque as pessoas inventam tanto. Então eles acham que tem que ser, sei lá, a carne que vai dar no boi, que vai estar lá no Polo Norte andando de skate, entendeu? Não existe isso. É a comida da família, é a comida da casa. Mas que essa comida aconteça e que as crianças vejam que isso é o hábito da família inteira. Né? É o peixe que nós temos acesso, quanto moradores do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, é o peixe que nós temos acesso, 2, 3 vezes da semana. Não precisa ser o salmão que está lá, não sei aonde, é o nosso peixe, é a nossa sardinha, a nossa anchova, é um peixe que está aqui, no nosso mar, né? Então é isso que a gente tem que preconizar. Né? E quanto menos a gente comprar, quanto mais a gente descascar, quanto mais a gente partir, quanto menos a gente abrir pacote, é melhor para a saúde dessas crianças e fazendo com que elas também se adaptem a isso, porque o paladar é construído. Então não é de uma hora para outra que você pega uma criança extremamente seletiva e coloca um prato de vagem, arroz, feijão, brócolis, e ela vai comer. Né? Então a gente vai ter que construir isso se isso não está construído ainda. Né? Agora, mas essa é difícil, construção... né? Assim, aqui em casa eles comem muito bem arroz, feijão. Eu queria te perguntar sobre carne, assim, a criança que não gosta de carne vermelha. A carne vermelha é necessária na infância? Então, essa é uma pergunta bem capciosa. Existem as crianças que nascem em famílias que são veganas ou vegetarianas e que não são expostas à carne. Elas podem não ser expostas à carne? Elas podem não consumir carne? Podem. Pode sim. Porém, elas podem não consumir nada animal. Porém, essas crianças têm que ter um acompanhamento rígido, um controle rígido, uma combinação alimentar rígida. Elas têm que comer absolutamente de tudo que seja vegetal e fruta. Ela não pode ser criança seletiva. Ela tem que ter a suplementação de vitaminas, algumas específicas. Então, dá muito trabalho e se gasta muito dinheiro fazendo isso. A família que faz isso sem o uso, sem o apoio
de alguém especializado, é uma família que está colocando em risco os seus filhos. Porque a falta de micronutriente, ela muitas vezes não é percebida. A criança come uma quantidade de carboidrato adequada, come uma quantidade de gordura adequada, come uma quantidade de proteína adequada, uma proteína vegetal, que não necessariamente é uma proteína excelente, mas uma quantidade adequada, mas não quer dizer que aquela proteína vai dar conta dela. Porém, os micronutrientes, eles ficam ausentes. E as células, elas são dependentes de micronutrientes. A nossa sinapse neuronal é dependente de ferro. A formação de neurônio é dependente de ferro. E uma das maiores fontes de ferro que nós temos é a ferro animal. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque aí isso pode dar um processo de não aprendizado no futuro, dificuldade de aprendizado e outras doenças mais que podem acontecer, que a base foi a ausência de micronutrientes. A gente fala micronutrientes, são nutrientes que a gente ingere em quantidades muito pequenas. Mas que essas quantidades muito pequenas têm uma função absurdamente importante no nosso corpo, que é o ferro, o zinco, o ácido fólico, as vitaminas A, D, C, B, todas as vitaminas. Isso são coisas pequenas. O cobre, o selênio, a gente come em pequena quantidade, mas é fundamental para a vida. E se a criança não fizer ingestão disso, é um problema. Se a criança não aceita a carne, muitas vezes a criança tem preguiça do mastigar. E a carne vermelha é uma carne que dá um pouco mais de trabalho. O que a gente recomenda é utilizar bolinho, almôndega, hambúrguer feito em casa, com carne moída, e ir apresentando para a criança essa carne de outra maneira. E se a família realmente não quiser mais oferecer carne, aí sim ela tem que buscar o apoio de um especialista. Legal. Olha, tem um outro mito também que um condenado e não condenado, que é o leite. A Clarice lembrou, o leite instantâneo. Fala aí pra gente, como fica a questão do leite instantâneo? Pode consumir tranquilamente o leite instantâneo? Aquele amarelinho ali da lata? O leite em pó. O leite em pó, ele é leite de vaca, só que ele passa por um processo em que a água é retirada. Então, só fica o conteúdo sólido do leite. Por isso que você só mistura a água, né? O leite é chamado de instantâneo porque o leite tem gordura. E a gordura mistura com a água? Não. A água e gordura não se misturam. Para água e gordura se misturar, precisa de alguma coisa. E eles usam um sabão comestível que chama lecitina de soja. Essa lecitina de soja está em várias coisas. E eles põem esse sabão, a lecitina de soja, que é um sabão comestível, e que a gente mistura a água com leite e vai tomar. E vai misturar a parte sólida com a parte líquida de uma maneira mais fácil. Existem leites que não têm essa lecitina, que é só, você vai ficar batendo, que antigamente até se comprava, tinha que bater no liquidificador e tudo. Sim. E você pode usar, entendeu? O consumo muito prolongado de lecitina de soja, em algumas pessoas mais sensíveis, isso é muito difícil, pode sim dar algum problema gástrico, uma certa intolerância, uma certa dor, mas é bem aceito, tanto que a indústria usa isso de maneira tranquila, entendeu? Então, é um leite que não tem problema nenhum se consumir. A gente não tem mais o leite que vem da vaca e a gente nem recomenda isso, porque para você fazer isso, você tem que saber da saúde daquele animal, você tem que saber. Então, não é recomendado. O que a gente vai usar o que eu indico é sempre uma marca, se for leite mesmo, uma marca confiável, né? Uma marca boa. Sim. E a gente vai usar esse tipo de alimento, sim. Leite, sim. Leite é um dos maiores doadores de cálcio para a criança. O cálcio, ele é fundamental para a saúde óssea,
e para a saúde da criança. A criança que a gente só ganha massa óssea até 25 anos. Depois de 25 anos a gente só vai perdendo, é morro abaixo. Então, quanto maior a nossa ingestão de cálcio, quanto mais atividade física que a criança pula de corda, brinca, na nossa época era elástico, né? Eu brincava de elástico. De pular elástico, jogue bola, brinque de qualquer coisa que ela pule, que ela tenha impacto, vai fazer com que o cálcio fixe no osso. Então vai dar uma maior, densidade óssea. Então, essa maior densidade óssea vai fazer com que seja um idoso mais saudável, com menos fratura, com menos problemas ósseos. Então, a gente precisa, sim, que a criança tome o leite, né? E o que a gente vê, na verdade, é que a gente dá muita importância para o leite para os 0 aos 2 anos de idade, quando a criança é lactente, e depois disso a criança, não quero. E aí as mães vão substituir isso por suco de fruta, vão substituir isso por alguma outra coisa que não seja o leite, e a criança acaba tomando uma quantidade inadequada de leite ou de ingestão de cálcio, né? Então é uma coisa que se preocupar sim, porque o cálcio é fundamental aí na vida da saúde dos nossos pequenos. Tem uma dúvida aqui muito interessante também, e aí eu acrescento uma minha, que é a respeito de adoçante. Xilitol para criança, e aí eu acrescento estévia. Criança pode consumir adoçante, xilitol ou estévia? Então, o adoçante mais liberado para criança é a sucralose, né? Você pensa, criança diabética. Se a criança é diabética, ela toma o quê? Tudo dela é diet, não é? Não é verdade? O que acontece é que o xilitol, isso, você não tem estudos ainda definitivos com esse tipo de substância. Então, a gente prescreve sempre a sucralose. Tá? Que interessante. E pensar que não criança sabia. pode comer adoçante, que senão a criança diabética, coitadinha, né? Ela não ia poder comer um chocolate, ela não ia poder comer uma gelatina, ela não ia poder comer nada, né? É verdade. Mas, assim, a gente geralmente não usa adoçante para criança. No dia a dia não se usa, a não ser que essa criança tenha realmente, seja uma criança diabética, com alguma restrição dietética. Se ela não tiver restrição, mesmo a criança que está acima do peso, a gente não faz a gente não adoça com adoçante, a gente utiliza o açúcar de casa. Porque E o açúcar ideal seria? qualquer açúcar. Tudo é açúcar. Qualquer açúcar. Tá vendo? Tudo é açúcar. Ai, que coisa boa. Eu gosto de Carol porque ela é objetiva. Não tem que ser demerária, não. Não, tudo é açúcar, tá? Tudo tem 1 grama de açúcar para 4 calorias, tá? Tudo é açúcar. É o açúcar que a família pode comprar, tá? É o açúcar que a família pode comprar. Senão a família fica enlouquecida, aí tem que comprar o sal rosa do Himalaia, que é pego pelas freiras mancas e cegas, né, do Polo Norte. Então isso não existe, é o que a família pode comprar, tá? E o que eu te digo a gente utiliza pouco açúcar. A criança que é adaptado a comer bem é uma criança que não tem um paladar muito açucarado, porque se ela não ingeriu guloseima de 0 a 2 anos, é uma criança que não gosta muito de açúcar. Então você vai adoçar pouco o que você for oferecer para ela, e na maioria das vezes você nem adoça. Você vai oferecer esses alimentos da maneira que eles realmente são. Então eu tenho, por exemplo, exatamente o que a Mônica está falando. O ideal é in natura, né? Isso. É porque eu tenho criança, por exemplo, que gosta de refresco de limão, né? E sem açúcar. Por quê? Porque ela não foi acostumada a tomar açúcar. Isso é uma coisa que a gente acaba ensinando para as crianças, né? Então a gente vai dando ali um sorvetinho, vai dando um docinho, vai dando isso, e açúcar é bom. Se não fosse bom, a gente não comia. E aí a criança vai realmente se acostumar com esse paladar mais adocicado, vai realmente negar uma fruta, porque a quantidade de açúcar da fruta é muito menor do que a quantidade de açúcar do doce. E falando sobre isso, a gente gostaria de lembrar que o que engorda não é o açúcar que adoça o cafezinho, né?
O que engorda, na verdade, é o açúcar que está embutido. Os ultraprocessados, eles têm uma quantidade de açúcar muito grande, e essa quantidade de açúcar muito grande, quantidade de sal muito grande, então isso vai adaptando o nosso paladar de uma maneira desorganizada. Então aquele alimento in natura, aquele alimento fresco, aquele alimento com menos açúcar ou com menos sal, ele passa a ser não palatável. Então, e o vilão não são os alimentos naturais que são adoçados em casa, são os alimentos que nós compramos já adoçados no mercado, né? Isso aí tem que ficar bem claro para as pessoas. É verdade. Foi perguntado aqui uma coisa que também eu já ouvi. O leite é um agente inflamatório? Assim, já escutei, por exemplo, que o ideal não é tomar leite, dar leite para a criança à noite, porque, por exemplo, poderia causar muco e aí a criança Não pode tem ficar nenhuma mais relação. congestionada. Não existe essa relação, tá? Isso aí já caiu há bastante tempo. Não existe essa relação entre doenças respiratórias e alergia a leite. Isso já não existe. Ai, que Eles bom. falam isso porque o cálcio, em algumas situações no adulto, o cálcio pode ter algum processo com relação à doença cardiovascular, tá? Mas não é a nossa realidade. A criança tem que tomar leite. E o adulto também, se ele não tem nenhum problema com leite, ele deve tomar leite também. Não tem nenhuma restrição. Inclusive, os estudos mostram que o consumo de pelo menos 3 iogurtes integrais, aquele que não tem açúcar, por semana, ele auxilia até na obesidade. Ele diminui a possibilidade de obesidade. Que legal, legal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, assim, Deus que me livre, eu espero que ninguém aqui tenha tido um filho doente por Covid, nem queremos ter, mas vamos que um dos nossos filhos venham a adoecer por Covid. Qual é, a recomendação nutricional para essas crianças que não estejam, claro, internadas em casa? As crianças que estejam em casa, a primeira coisa é a gente saber se elas são crianças do grupo de risco. Elas são crianças que já estavam adoecidas antes, elas eram crianças desnutridas, eram crianças que tinham fome oculta, que são essas crianças que têm deficiência de micronutriente, elas eram crianças que tinham alguma doença crônica, porque qualquer virose, qualquer infecção viral ou qualquer doença na criança, ela passa por um período inicial em que ela para de comer. A gente sabe disso, que o filho fica doente e ele para de comer. Isso é uma resposta fisiológica do organismo, faz parte, e a gente tem que respeitar. Depois disso, ele entra no processo de recuperação. Então ele come a beça, ele passa a comer muito mais do que ele comia antes, depois ele entra num platô de organização. Porém, se a criança para de comer por um Covid e ela já tinha alguma questão, alguma doença de base, essa criança está em risco nutricional. Então, essa criança tem que ser avaliada e muitas vezes tem que ser suplementada não necessariamente com medicações, mas com suplementos orais, que a gente chama, às vezes, uma fórmula ou outra diferente que nós utilizamos por um período curto, até essa criança realmente se recuperar. Mas isso é através de avaliação médica, né? A gente pede sempre uma avaliação médica para avaliar a doença de base e avaliar a gravidade dessa criança. A criança que passou pelo Covid, por exemplo, essas crianças que ficam graves, que ficam internadas, que ficam em UTI, são crianças que estão em risco nutricional. Aí o investimento para essas crianças já é desde o hospital até a alta, dentro de casa, elas têm que estar acompanhadas com suplementação de vitaminas, principalmente vitamina C, que é antioxidante, vitamina E, que é antioxidante, selênio, que é antioxidante, vitamina A, que aumenta a proteção do sistema imunológico, zinco, né? Então, vitamina D. Então, a gente vai fazer uma suplementação para essas crianças que tiveram um quadro grave. Elas têm que realmente estar acompanhadas intra-hospitalar e extra-hospitalar. Tá, Fabiane? Isso é muito importante que as pessoas entendam isso. E, na verdade, não é só o Covid. Qualquer doença grave em que há internação de uma criança,
essa criança está em risco, porque a gente, aquele déficit nutricional que ela vai ter naquele momento, se ela tiver uma doença de base, aquilo vai piorar muito a condição dela. Então, hoje nós temos dentro dos hospitais as equipes de terapia nutricional, ou pelo menos nós deveríamos ter dentro dos hospitais as equipes de terapia nutricional que vão fazer uma avaliação nutricional nessa criança, você faz uma triagem e vê se essa criança é uma criança de risco. Se ela for uma criança de risco, a gente vai para a avaliação nutricional. Você tem que pesar, medir, ver como é que ela está nutricionalmente. Aí a gente faz um plano para essa criança, individualizado. Qual é o tipo de suplementação que essa criança precisa? Você imagina hoje uma criança que está passando por um tratamento de câncer, é uma criança que está fazendo quimioterapia, que tem vômito, que tem náusea, que tem, às vezes, feridas na boca, que passa períodos sem se alimentar, e ela pega uma infecção em cima, uma infecção viral, como o Covid, ou uma infecção bacteriana. Ela vai passar por um período de queda de apetite, e esse período vai acabar fazendo com que ela piore o seu estado nutricional, que já era ruim, né? O Covid em si, ele já tem muitas questões, porque você pode perder o paladar, né? Você pode... E essa perda do paladar, ou o paladar fica ruim, faz com que ela não queira comer, né? Ela não quer comer. Então, perde o olfato, né? Ela perde o olfato. Então, isso pode acontecer. E a criança muitas vezes não sabe falar. Ela não sabe falar, mamãe, criança de 2 anos, eu não estou sentindo o cheiro. Ele não sabe dizer. Ele só para de comer. Né? Então, sim, a gente tem que investir nessas crianças. E existe uma subnotificação muito grande em termos das crianças, porque existem muitos assintomáticos, né, Carol? Então, a gente precisa estar muito de olho, né? E talvez verificar que tipo de sintoma, se você acha que você está sentindo assim que com o passar do tempo está vindo algum tipo de estudo de que com algum tempo as crianças têm apresentado alguma coisa, essas crianças que antes vinham assintomáticas, o que elas começam a vir a apresentar, cai a sua saúde geral? O problema das crianças é que elas têm sintomas variadíssimos. Então, a gente já internou criança que tinha dor abdominal, vômito e diarreia. E era Covid. Ela nem tossia. A gente internou criança que tinha hemorragia, vomitava sangue. Ela não tinha sintoma respiratório. E era Covid. A gente atende criança que está com o nariz escorrendo e é Covid. Então você não tem... Desesperador, gente. Essa é a palavra para uma mãe escutar isso. Então, é por isso que houve esse investimento em isolar as crianças, gente. E isolar as pessoas que têm contato com as crianças. Não necessariamente para proteger as crianças. Porque as crianças passam por isso praticamente ilesas. Mas para proteger os grupos de risco, que são os idosos, que são os obesos, os diabéticos, os hipertensos. Então, quando uma criança vai lá visitar a vovó, ela pode estar com Covid porque ela teve uma diarreia hoje. Só que a vovó morre. Então, a proteção é ao outro. Não existe um padrão. Hoje a gente fala, eu trabalho em 2 centros de tratamento de Covid. Um que é uma emergência e o outro que é uma UTI. Então, são dois quadros bem diferentes. Na emergência, eu trabalho dentro do tratamento de Covid mesmo. E nós separamos. Como que faz essa triagem? Se a criança tem qualquer tosse, qualquer espirro, qualquer nariz escorrendo, qualquer dor de ouvido, qualquer dor abdominal, qualquer vômito, qualquer diarreia, ela vai para ser atendido como Covid. Sobrou o quê? Sobrou doença de pele, entendeu? Doença de pele, uma conjuntivite, é o que sobrou. Então, a gente não tem padrão. A gente não tem padrão em criança. Né? Então, fica essa dica. Que eu estou aqui pensando, Carol, no possível retorno das aulas, Carol. É por isso Como que isso vai ser?
Então, este é um problema, porque o retorno das aulas vai fazer com que ou essa onda piore, ou se essa retornar depois que essa onda melhorar, esse pico melhorar, ele faça outro pico. Para você ter noção, esse ano nós tivemos, com as crianças em casa, internadas, nós tivemos muito poucas internações por problemas respiratórios, que eram extremamente comuns As crianças não griparam, não tiveram nem alergia respiratória. É que, na verdade, nem devia ser alergia respiratória, devia ser vírus. Porque a alergia respiratória, ele vai acontecer em qualquer momento. O que não acontece é o vírus. Só que aí a mãe acha que está com alergia, vai tratar como alergia, mas é um vírus, né? Exatamente. Então, a gente vê que o isolamento trouxe um benefício para as crianças com relação à questão da saúde, com relação à questão da alimentação. Isso a gente acabou discutindo, isso tem um peso muito ruim, não só para as crianças, mas para as famílias. E eu, outro dia, escutei um amigo meu falando assim, abriram um shopping, não aqui em Cabo Frio, no Rio, um amigo lá de Cabo Frio. E ele falou assim, então, eu acabei indo porque eu estava tão cansado de quarentena que eu fui dar uma volta. Carolina, eu fiquei impressionado, só tinha gente gorda. Tá todo mundo gordo. Tá todo mundo com a roupa apertada. E aí... isso, eu tenho medo disso virar um novo normal. Né? Eu tenho medo disso virar um novo normal. Então, acho que essas lives, essas discussões, isso tem que acontecer. Porque as pessoas têm que entender que mesmo o Covid passando, tem que refletir. Isso, a gente ainda tem um problema que se chama obesidade. E esse problema... mas a Mônica está perguntando, Carol, se essa questão da volta às aulas poderia agravar o quadro entre as crianças. O quadro não, vai agravar o contágio. Vai ter muito mais crianças doentes. Né? Não, mas não vai agravar a gravidade. A gravidade, ela é uma só. Agora, claro que uma criança que tem uma doença de base, se ela volta, ela pode ter uma gravidade maior. Agora, uma criança que não é imunodeprimida, que não tem câncer, que não tem problema pulmonar crônico grave, que não tem nada disso que nós discutimos, ela vai voltar? Ela vai comer o biscoito do coleguinha, ela não vai ficar de máscara, não vai. Se a escola está mandando mandar 4, a minha amiga falou que a escola mandou mandar 4 máscaras. A criança vai ficar de máscara, vai brincar no parquinho, vai arrancar a máscara, vai trocar a máscara com o outro, porque é criança. Então, ou eles vão ter um controle muito rígido, que eu não sei como seria esse controle, realmente eu não sou a pessoa mais indicada, mas que com certeza as doenças vão acontecer, mas tanto o Covid como as outras doenças respiratórias vai acontecer, né? O nosso ex-ministro, o Mandetta, ele fez todo um processo de vacinação de influenza, né? Muito bem feito, né? Com uma visão muito boa de saúde pública, porque pelo menos você, evitando que as crianças adoeçam de gripe, você já descarta algumas coisas, né? Mas elas vão adoecer de outros vírus, porque isso faz parte da faixa etária delas. Tá? Olha, a Jaxéia que está perguntando se essa variação de sintomas, ela vai mais ou menos até que idade? Criança e adolescente, entendeu? Criança e adolescente, eles 15 anos também? Assim, não, adolescente, sim. Para você ter noção, muitos hospitais em que atendimento pediátrico caiu muito, porque as crianças não adoeciam, eles estenderam até 25 anos. Porque o adulto jovem, muitas vezes, funciona como uma criança que o sistema imunológico deles está bombando, né? Eles estão super fortes, né? É um carro zero. Eles têm um carro zero, que tudo funciona bem. Aí eles estão bem. Ai, meu Deus. Carol, mas olha, o Estado já fala em voltar 4 de março, né? Então, assim, eu entendo por um lado... 4 de março, é o que se fala, assim, de voltar parcialmente, as famílias que podem mandar, que têm que mandar, mas as famílias que teriam que tenham pessoas com comorbidades, manteria-se a aula online, então as instituições manteriam as duas coisas, né?
A questão é que nós sabemos que nem todas as escolas vão se organizar para isso, né? Então, assim, a gente não sabe como isso vai ser, mas nós sabemos também, enquanto mães, o quanto que muitas crianças não se adaptaram também às aulas online, né? Várias. Então, assim, é uma loucura, é uma loucura. Assim, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque agora é o que você falou, assim, quando eu mando uma criança para a escola, eu sentencio que ela não vai mais encontrar com a minha mãe, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Se você tira ela do isolamento, ela não vai mais. Entendeu? Então, é isso, né? Então, é difícil, muito difícil, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Seletividade alimentar e quarentena. Assim, como lidar com uma criança que tem muita seletividade alimentar e que precisa reforçar a imunidade nesse período? Suplementação? Então, nós temos de novo dois momentos aí, duas respostas para dois grupos. A gente tem o grupo da mãe, da criança, que é seletiva e que você tenha, naquele momento, tempo de fazer apresentações diferentes da comida para que ela comece a melhorar a seletividade, ou seja, que a família tem mais tempo para a criança. Porque uma criança muito seletiva, com uma mãe e um pai que trabalham fora, as coisas ficam difíceis. Porque aí, muitas vezes, é necessário que você faça uma comida com uma apresentação diferente, que você envolva a criança nesse processo do cozinhar, da família estar reunida à mesa para fazer suas refeições. Então, para esse grupo que realmente está com objetivo, ele pode ser um momento ímpar na vida, que nunca mais a gente vai ter isso. Porque muitas vezes eu falo com os pais assim, olha, eu preciso que vocês façam as refeições juntos, sem tela, que vocês conversem à mesa, que a criança seja servida com as travessas na mesa, põe uma mesa bonita, põe um prato bonito, vamos fazer um momento maravilhoso de conversa, de amizade. Então, é uma oportunidade que a gente tem. E existe aquele momento, aquele grupo familiar que realmente também está sofrendo e às vezes não está conseguindo lidar, não consegue enxergar o lado bom, né? Que às vezes não está conseguindo enxergar alguma coisa assim, uma coisa que seja boa no ruim. Então, essa família, pelo sofrimento, ela não consegue fazer esse movimento de tentar recuperar esse filho e trazer ele para dentro dos hábitos alimentares da família. E aí, essas famílias vão continuar sendo permissivas, né? E essas crianças vão ficando seletivas, continuando sendo seletivas. E aí, essas crianças extremamente seletivas, e tem crianças que são muito seletivas, eu já tive criança que foi ao meu consultório que ela comia farofa, batata palha e linguiça. Só 3 alimentos. Café da manhã, almoço, janta. 3 alimentos. E eu reclamando de arroz, feijão, purê, carne, frango. Então, só porque não come brócolis, como eu falo. Então, essas crianças extremamente seletivas, essas crianças que têm um grupo alimentar restrito e que a gente vê com potencial para deficiência de micronutriente, às vezes até de macronutriente também, porque comem tão pouco que não conseguem ganhar peso, essas crianças têm que ser suplementadas, né, por conta do risco de doenças mais graves. Entendi. E alergia alimentar, Carol? A gente está com pouco tempo, estou aqui só de olho para a gente gravar a live, porque é importantíssimo. Alergia alimentar. Eu lembro muito, Carol, que o Léo pequenininho, gente, no início da live, depois vocês voltam, né? Carol cuidou do Léo, um pacotinho, me entregou o Léo assim, ó, um pacotinho pequenininho, assim, porque me nasce com 34 semanas e 6 dias. E aí eu lembro, Léo pequenininho, né? Eu fiz transição, peito, consegui pegar peito, eu não lembro exatamente quanto. Carol fala assim, agora nós vamos oferecer camarão. Aí eu olhei para Carol, camarão? Tem certeza? Camarão. Aí ela me explicou o porquê do camarão. E aí eu quero entender o porquê dessas introduções alimentares, falar um pouquinho sobre essas alergias, que tantas crianças com alergia hoje em dia, Carol.
Bom, a primeira coisa é a gente definir alguns tipos de alergia. Existe muita criança com alergia à proteína do leite de vaca, né? São crianças que geralmente são expostas a fórmulas infantis em momentos inadequados da vida. Fórmula infantil é a base de leite de vaca. Leite de vaca é maravilhoso para bezerro. Nossa, é fantástico. O bezerrinho ele é ótimo. Mas para o ser humano pequenininho, ele não é. Porque ela é uma proteína que algumas vezes o organismo não reconhece. Ele não reconhece aquela proteína como dele, porque não é uma proteína humana. Então pode fazer uma alergia a essa proteína. E o que se faz muito hoje? A criança nasce, não é o caso do seu neném, porque seu neném foi hospitalizado, é uma coisa diferente. Mas muitas vezes o bebê nasce e a criança chora, porque a criança chora, e é oferecido um complemento lá na maternidade. E a mãe já fica insegura, já acha que o leite dela não tá bom, porque se deram um leite, é porque o meu não é muito bom. E aí vai para casa oferecendo complemento. E aí, depois de algum tempo, essa criança abre uma alergia ao leite de vaca. Então, a gente vê muita alergia ao leite de vaca em crianças previamente sensibilizadas. E como isso acontece muito, porque nós temos muito parto cesariano no Brasil, são partos que a pojadura, a descida do leite, ela demora um pouco mais. E aí, às vezes, eles fazem isso mesmo e acaba fazendo essa epidemia de alergia a leite de vaca. E existem outras alergias alimentares também que podem acontecer. Entre elas, a gente tem alguns alimentos alergênicos, e o camarão é um deles. Então, alguns estudos mostraram que entre 5 e 7 meses de idade, se você oferecer esses alimentos alergênicos, ele não precisa comer camarão todo dia, mas você vai oferecer uma vez para ele ter contato. Em crianças que são amamentadas ao seio, em crianças que estão sendo amamentadas, que essas crianças fazem uma aceitação melhor dessas comidas alergênicas e no futuro eles não desenvolvem alergia. Então é essa a história da alergia alimentar. Carol, quero te agradecer. Realmente a gente está com o tempo quase estourando. Vou passar a palavra para você dar aí sua mensagem de esperança nesse momento tão difícil para essas mães que estão aí com o coração apertado, que temos que conviver com um momento de isolamento, de tantos desafios, inclusive alimentares das nossas crianças, né? Vou passar a palavra para você poder dar uma luz no fim do túnel para a gente. Bom, eu só queria agradecer muito a você pelo convite, por poder levar informações que sejam realmente informações que as pessoas possam escutar diante de um mundo onde a gente tem tantas pessoas que não são profissionais capacitados e que vão dando informações que às vezes as pessoas ficam muito doidas, ficam perdidas. Então, ofertar a possibilidade de médicos, de profissionais da saúde falarem realmente daquilo que eles estudam, isso é muito gratificante. Te agradeço demais e deixo à disposição o meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema, quiserem conversar, eu estou à disposição de vocês para a gente poder ir no futuro caminhar com mais saúde, né? Tanto dos filhos quanto da família inteira. Isso aí. Você está atendendo qual dia em Cabo Frio, Carol? Eu chego do Rio na quarta-feira à noite. Aí eu só atendo na quinta de manhã agora. E aí volto para o Rio no sábado. Emergência no Rio, né? Só no Rio. Emergência, Você já CTI. viu que estamos sem emergência pediátrica em Cabo Frio, né? Eu fiquei sabendo, sim. Eu fiquei sabendo que isso aconteceu. Pois é. Deus nos cuide de nós, mães, da região dos lagos. Mas provavelmente isso aí deve ter alguma mudança, né? Não é possível que isso continue dessa maneira, né? Acredito eu. Pois é. Mas até a UPA foi fechada, né? A UPA de São Pedro. Essa informação ainda não tinha, não. Isso aí é nova para mim, eu não sabia, não. Recebi hoje que eles estão sem atendimento porque estão sem receber. Mas é isso, a live vai cair, temos 15 segundos. Gratidão, querida. Fique com Deus. Jesus te abençoe. Um beijo para todos, gente. Um abraço. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada para todo mundo.
Beijo. Beijo.